Que isso aqui chama como que o cérebro processa o significado daquilo que ele vê ou daquilo que ele ouve. O cérebro ele tem rede neural muito complexa e uma das redes neurais mais complexas que existe e completas é como o cérebro processa o significado. E o significado ele vem muito do reconhecimento daquilo que ele identifica, seja qual for a via sensorial. Então, o que eu vejo, o que eu toco, o que eu ouço, são apenas vias de entrada de estímulo para identificar que eu vejo algo, que eu ouço algo, que eu toco em algo. Mas como que faz para o cérebro entender que algo é esse? Eu sou Carol Lacerda, fonoaudióloga, e nesse canal, toda semana, você tem conteúdo sobre cérebro, linguagem e cognição. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para não perder nenhum conteúdo e já, claro, curte, compartilha esse vídeo para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. A primeira coisa que você tem que entender é que significado tem relação com conceito. Então, para estabelecer o significado de alguma coisa, você precisa de conhecer essa coisa. Então, para você conhecer, você precisa experienciar, você precisa de vivenciar. E olha o tanto que isso é importante, porque isso vem muito da linguagem. A linguagem, ela para ser adquirida e desenvolvida, você precisa, desde criança, né? A criancinha precisa de estar lá experienciando o mundo, vivenciando o mundo, e com o adulto não é diferente, a gente está fazendo isso o tempo todo ao longo da vida, com novas experiências, novos conhecimentos. Um exemplo prático é se eu pedir para você imaginar alguma coisa que você não conhece, dificilmente você vai imaginar. Então, o significado ele tem muita relação com esse conceito, conhecimento. E você só tem conceito aquilo que você aprendeu, que você conheceu. E se você aprende, você memorizou aquilo ali. Então, é uma rede neural muito complexa. Então, vamos lá. Se eu mostro essa xícara aqui para você, você vai visualizar essa xícara. Então, a sua área primária da visão, ela vai te dizer que você está vendo alguma coisa. Mas ela ainda não te diz que coisa é essa. Para você saber que coisa é essa que você está vendo, uma outra área do cérebro é acionada, que é o lobo parietal. O lobo parietal ele é conhecido pela habilidade sensorial e de percepção de gnosias. O que isso significa? Que é a habilidade que ele nos dá de reconhecer um percepto, um estímulo. Então, reconhecer é conhecer duas vezes. Você não reconhece algo que você nunca conheceu. Novamente, aquela história. Você só consegue saber de alguma coisa a partir do momento que você experiencia sobre ela. Então, o lobo parietal, ele tem essa habilidade de reconhecimento. Então, conhecer algo duas vezes. Então, qual que é a função dele? De interpretação. Então, ele interpreta os estímulos que você está vendo, ou ouvindo, ou qualquer outra via sensorial. Entenda que quando eu estou falando de processamento de via de entrada, eu dei o exemplo da xícara para você ver, mas se eu fizer um barulho, por exemplo, de porta, se você escutar qualquer outro barulho na rua, se você conhece esse barulho, você facilmente vai saber se é, por exemplo, um motor, se parece um caminhão, se é um carro, se é uma sirene, um avião, um helicóptero, um passarinho, porque você reconhece. Então, o lobo parietal, ele vem trazendo essa habilidade de interpretar. Aí começa a questão do significado. Então, viu, identificou, veio para o lobo parietal, interpretou. Por que é importante interpretar? Porque senão você não consegue acionar o significado. Então, você viu, interpretou, agora você quer enviar essa informação para quem? Vou colocar aqui, ó. Lobo temporal, que é a região do significado. Então, foi interpretado, ele vai para o lobo temporal. E no lobo temporal, ele acessa o léxico, ele acessa o significado. Por isso que é muito importante essas etapas. Identificação, lobo occipital ou auditivo, interpretação no lobo parietal e o acesso ao significado no lobo temporal. E tem um detalhe, os novos modelos de processamento da linguagem, ela traz a habilidade do cérebro de reconhecer uma imagem, um significado, tanto no hemisfério esquerdo quanto no hemisfério direito do lobo temporal. Então, a gente tem uma relação biemisférica na habilidade de estabelecer significado. E isso é muito importante para você que atende principalmente pacientes com lesões neurológicas e intuitivamente, às vezes, já até utiliza muita imagem, muita palavra para fazer esses estímulos com o seu paciente. Então, é importante entender que o significado, ele é o quê? Biemisférico. Então, é uma rede ventral dentro dos novos modelos de processamento da linguagem relacionado ao significado e que utiliza os dois lobos temporais do cérebro.
Feito isso, ele identificou, ele interpretou, ele acionou o significado, ele foi lá naquele estoque semântico daquilo que você está vendo ou ouvindo para dizer assim, olha, fulaninho, isso aqui é isso, isso e isso. Então, percebe que todo esse movimento aí, todas essas áreas cerebrais que estão sendo estimuladas, elas são conectadas via substância branca. Por isso que a substância branca é muito importante que você entenda sobre ela. Eu vou deixar o link da aula de conexões cerebrais e substância branca aqui na descrição, que é uma aula fundamental para você entender tudo isso que a gente está falando e como que o seu paciente está aí processando as informações. Então, percebe que a gente tem etapas. Então, se a gente tem etapas nesse processo de significado, você precisa entender onde que o seu paciente tem essa dificuldade para poder trabalhar com mais assertividade. Então, isso faz parte do raciocínio clínico que você precisa ter. Em raciocínio clínico, você precisa de ter uma base estruturada para ter clareza e segurança, tanto do que avaliar quanto do que intervir. E é exatamente isso que eu ensino no método raciocínio clínico preciso, em que você tem uma plataforma de neuropsicologia, de funcionamento cerebral, que você vai ter toda essa base, acompanhamento por um ano, aulas ao vivo, plantões tira-dúvidas para discussões de caso, e suporte via WhatsApp, um grupo super rico, com várias profissionais que estão ali o tempo todo, trocando experiência, trocando ideias, e o raciocínio clínico tomar outro patamar, realmente virar o jogo. As inscrições estão abertas, vou deixar o link aqui na descrição, para você não perder essa oportunidade. Então, dito isso, percebe que a gente tem toda uma estrutura cerebral posterior de processamento da informação, seja ela o que você vê, o que você ouve, o que você toca. E aí, quando você pede para o paciente, por exemplo, nomear objetos, nomear figuras, ele faz todo esse processamento neural para ele saber o que ele está vendo, para ele identificar, para ele interpretar, para ele saber fazer o uso daquilo ali, certo? Então, você está tendo áreas posteriores muito acionadas aqui. Quando você pede para ele falar o nome daquilo que ele está vendo, do objeto, da imagem, todo esse processamento posterior, ele é encaminhado para as áreas de processamento anterior. Por quê? Porque ele fez toda a parte de identificação, interpretação e acesso do significado do léxico, agora vem para a área anterior para processar do ponto de vista fonológico, fazer todo o reconhecimento fonológico, fazer todo o acesso do léxico fonológico. Por quê? Porque isso aqui não é um copo, isso aqui não é uma mesa, isso aqui não é uma cadeira, isso é uma xícara. E a xícara, ela tem uma maneira de ser dita, como tem a mesa, como tem o telefone, como tem a porta. Então, esse léxico fonológico da palavra xícara precisa ser acionado. E, mais uma vez, para ela ser acionada, pressupõe-se que a gente tenha esse conhecimento, que você tenha, que o seu paciente tenha. Para quê? Para entender que xícara tem aí 6 sons diferentes, produzindo 3 sílabas que formam uma palavra inteira. Então, não é pícara, não é fícara, não é chicara, não é chitara, é xícara. Para essa palavra sair, cada som tem que estar organizado no seu devido lugar. Feito isso, esse processamento da linguagem foi feita, e lembrando que linguagem não é fala, linguagem não é fala, fala é o grande palco disso. Fala é o ato motor, é um movimento, é um músculo. Só que tem um detalhe, se aqui não estiver organizado, aqui não sai da maneira como tem que sair. Se essa palavra não estiver fonologicamente organizada, os sons fonológicos acessados um a um de maneira adequada, essa representação fonológica na fala também não vai ser processada de maneira adequada. Lembrando, quando você faz o processamento motor da palavra, você está fazendo ponto, modo de articulação, organização motora, esse movimento muscular organizado, planejado. Então, é muito importante entender se esse paciente, quando ele tem dificuldade de produção, é uma produção relacionada à linguagem ou alterações motoras, certo? Então, percebe que aqui a gente tem uma rede muito complexa que está sendo acionada desde as áreas mais posteriores do cérebro até as áreas mais anteriores do cérebro. Então, hoje, nesse vídeo, o que você aprendeu? Que o significado, primeiro, ele tem relação com o conceito, com a linguagem, com a experiência vivida, com o seu conhecimento. Afinal de contas, você não consegue conceituar algo que você não aprendeu e nunca viu na vida. Segundo ponto, existem etapas para que esse significado seja acionado, que é a região occipital que você identifica, região parietal que você interpreta, região temporal biemisférica que você acessa o léxico do significado.
Quando você precisa dizer um nome, por exemplo, numa tarefa de nomeação por confrontação visual, aí você passa a acionar áreas anteriores do cérebro. A primeira área anterior à produção da linguagem, que é a área de Broca, é a área de seleção fonológica, do léxico fonológico, para que cada som dessa palavra esteja organizada. Aí sim você vai ter o acionamento das áreas motoras da fala, que é o grande palco, o ponto, o modo, a iniciativa, o planejamento desse ato motor, para que essa palavra saia de maneira correta. Me diz aqui nos comentários o que você achou do vídeo, coloca suas dúvidas e, mais uma vez, não esquece de curtir nem compartilhar para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, faça logo a sua inscrição, porque toda semana aqui nesse canal tem vídeo sobre cérebro, linguagem e cognição. Até o próximo vídeo.